Olá pessoal, para vocês que estavam com saudade da série América Sem Máscaras, resolvi fazer um vídeo convidando alguns youtubers, conhecidos meus, outros amigos e outros simplesmente porque tem canal no YouTube. Eu queria ver a opinião diferente de cada pessoa. Então hoje nós vamos continuar a nossa série América Sem Máscaras e eu vou estar falando com vocês pontos positivos e pontos negativos de viver aqui nos Estados Unidos, desse período de adaptação aqui nos Estados Unidos, como é que é toda essa transição. Vamos lá assistir o vídeo de hoje? Muitas pessoas, com a situação que o Brasil está passando hoje, quem acompanha o meu canal tem visto isso, o que eu tenho feito é tentado trazer para vocês informações seguras, informações sérias e sinceras de como é toda essa fase de adaptação, essa transição. Como eu sou corretor de imóveis, as pessoas pensam que comprar um imóvel resolve o teu problema. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: comprar um imóvel vai ser o menor dos teus problemas, porque é muito fácil. Aqui o corretor tem acesso a qualquer imóvel à venda, e comprar um imóvel propriamente dito não vai te trazer nenhum tipo de benefício junto à imigração ou não vai facilitar a tua vida nos Estados Unidos. No que pode melhorar é diminuir as tuas despesas mensais para não precisar pagar aluguel, que aqui o aluguel é tão alto. Mas o processo de adaptação, esse sim vai ser o teu maior desafio. E tem pessoas que estão vivendo aqui há muito tempo e nada melhor do que eles para poder dizer pra gente o que eles acham de ponto positivo, o que eles acham de ponto negativo. Como eu disse, algumas dessas pessoas que eu vou colocar aqui, a maioria são youtubers, algumas dessas pessoas eles são os meus amigos e outras pessoas não são amigos, são conhecidos ou simplesmente porque tem canal no YouTube. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: o processo de adaptação nos Estados Unidos é um processo que requer muita força de vontade sua e disponibilidade para poder aprender costumes diferentes. Poder aprender como a banda toca aqui. Porque o que mais a gente vê aí no YouTube são pessoas colocando como se esse processo fosse muito fácil, como se pegar documento aqui nos Estados Unidos fosse um negócio muito tranquilo, como se qualquer pessoa ganha rios de dinheiro e como se aqui não tivesse nenhum tipo de problema social e aqui não tivesse nenhum tipo de problema econômico ou algum outro tipo de problema de qualquer outra natureza. O que eu sempre digo é o seguinte: comparar Brasil e Estados Unidos é uma comparação injusta, porque esse país tem coisas que são maravilhosas, tem pontos que não dá nem para mensurar a diferença que é daqui para o Brasil. Mas eu vou colocar uns vídeos agora para vocês aí desse pessoal, dá uma olhada, cada um fez um vídeo pequenininho, e depois que terminar o depoimento de cada uma dessas pessoas aí, eu vou voltar com vocês aqui. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Pablo? Quero agradecer a primeira oportunidade do convite de estar aqui falando um pouquinho para vocês. Vamos lá. As coisas, a maior dificuldade que eu tive aqui nos Estados Unidos quando eu cheguei, eu acho que foi a questão da descontaminação de alguns valores e princípios brasileiros que eu tinha, né? A gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente lida com uma cultura totalmente diferente, a gente lida com um povo totalmente diferente, com costumes totalmente diferentes. Aqui não existe o jeitinho, aqui não existe o esquema, aqui não existe a facilidade em troca de alguma coisa. Aqui existe a coisa funciona do jeito que ela tem que funcionar e ponto final. Então essa foi a maior dificuldade que eu tive, essa descontaminação do jeitinho brasileiro. Eu acabei até me tornando uma pessoa extremamente rígida, eu acho que eu exagerei até na mão, porque eu passei a não admitir mais em mim algumas coisas de flexibilidade que eu tinha antes. Então isso, de mim e das pessoas que estão à minha volta, né? Então isso acabou sendo para mim uma dificuldade muito grande. Eu demorei realmente 2 anos para realmente me adaptar a essa cultura de as coisas têm que funcionar do jeito que elas funcionam. Se elas não funcionam, não existe um jeitinho. Elas não são feitas para funcionar daquele jeito, não pode, ponto. Não pode, ponto. Não tem um jeitinho, né? Não tem um esquema, não tem o jeitinho brasileiro. E hoje eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa até melhor como ser humano e como pessoa, e até mais feliz comigo mesmo por causa disso. Então essa eu acho que foi uma grande dificuldade, um grande impacto que eu tive. E uma situação muito boa que eu tive aqui nos Estados Unidos foi justamente o acolhimento do americano. O que muita gente fala que isso não acontece, mas para mim aconteceu e eu acredito que acontece sim.
quando o americano enxerga que você é uma pessoa que veio para somar, né, que veio não para utilizar coisas deles, mas para somar, para fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma sociedade, fazer bem para aquela sociedade de alguma forma, seja trabalhando, recolhendo imposto, somando com ela, agregando, trazendo uma coisa nova, uma pesquisa, um descobrimento científico, alguma coisa nesse sentido, eles abrem muito as portas para você. E para mim não foi diferente, tanto os meus sócios quanto os meus amigos, que são americanos, eles me respeitam muito, eu tenho total e livre acesso a eles, eles me chamam para todos os eventos nas casas deles, e isso para mim é uma satisfação muito grande, porque eu percebo que, apesar da diferença cultural que eventualmente a gente tem, né, o brasileiro ele é mais aberto, ele é mais simpático, ele é mais... Ele participa um pouco mais das coisas, o americano não, ele já é mais fechado, mas graças a Deus comigo isso não teve, e eles me ajudaram muito, 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 muito mesmo nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, me aconselharam, me direcionaram e muitas vezes estiveram realmente do meu lado nas horas que eu precisei, seguraram realmente as pontas quando eu precisei e quando eles não precisavam, então essa foi uma coisa muito boa. E que nos Estados Unidos, quem trabalha sério, quem faz a coisa acontecer, o Pablo sabe muito bem disso, ele é um grande exemplo disso, quando você trabalha direitinho, você trabalha sério, você leva a sério, você respeita o próximo e respeita o país, né? Eu vejo muita gente falando assim, poxa, eu vou para os Estados Unidos, como é que é a saúde pública aí? Como é que é a assistência pública? Mas eu tenho direitos, eu tenho... quais são os meus direitos quando eu chegar aí? Você não tem direito nenhum. Eu não me permitir ter direito nenhum, eu me permiti ter obrigações. Eu estava saindo do meu país para ir para um outro, pedindo licença, tentando entrar pela porta da frente, com o pé limpo. Então, eu não pensei quais eram os meus direitos, eu pensei quais eram as minhas obrigações. E aí os direitos começaram a chegar naturalmente. Tá bom? Obrigado, Pablo. Obrigado a vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus. Fala aí, galera do canal Pablo Farias na América, tudo bem? Meu nome é Paulo Paternes, eu moro aqui nos Estados Unidos há 20 anos e meu amigo Pablo pediu para eu responder 2 perguntas neste vídeo. Primeira pergunta, uma coisa que eu não gosto, uma coisa que foi bem difícil para eu me acostumar aqui nos Estados Unidos. E a outra pergunta, uma coisa que eu amo, que eu acho super maneira e bacana aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá, vou começar pela negativa e termino com a coisa que eu amo. Uma coisa que para mim foi super estranho e difícil para eu acostumar, a diferença racial. Como assim? Aqui existem bairros de negros, bairros de hispano, bairros de italiano, bairros de brasileiro, bairros de camboriano. Existem lugares que só tem aquela raça. Mas uma coisa super interessante a respeito disso é que nós brasileiros somos bem vistos em todas essas comunidades, nós somos bem-vindos. Eu, particularmente, acho ridículo esse bando de gente que fica formando grupinho de raça, tá? Mas é uma coisa daqui dos Estados Unidos que para eles é normal. Lembrando, existe todas essas raças misturadas também. Tá? Não é, eu sou negro, eu vou ser obrigado a morar em bairro de negro. Você, negro brasileiro, não é nem considerado negro aqui nos Estados Unidos. Da mesma forma que eu não sou considerado branco aqui nos Estados Unidos. Então é super, super interessante. Eu acho babaquice essa separação. E eu sempre falo para as pessoas que a sua atitude vai definir a sua altitude aqui na América. Não a sua cor, não o seu status imigratório, não quanto dinheiro você tem. Isso não importa, o que é importante é quem você é. Se você for uma pessoa bacana, você vai se dar bem com todas as raças. E agora, falando da coisa que eu amo nesse país, uma das, né, porque eu amo milhões de coisas nesse país, mas uma coisa que é bem diferente do Brasil, não comparando, mas comparando, o poder de compra. Nossa, galera, aqui nós não parcelamos sapato, vou comprar um tênis parcelado, que não existe. Vou comprar uma televisão parcelada, também não. Você trabalha uma semana inteirinha, você vai na loja e compra a maior televisão que tem no Walmart. Uma semana de trabalho. Você trabalha meio-dia e você vai comprar um tênis Nike. Então o poder de compra aqui é tremendo. Tudo que você gostaria de ter, né, de coisas, aqui você pode conquistar. O que é caro aqui é a mão de obra, o serviço, isso é caro. Mas isso é para um outro vídeo do Pablo. Eu falo para você, eu amo o poder de compra, o nosso dólar vale muito mais aqui do que o teu real aí, mesmo fazendo 1 por 1.
Por exemplo, o que eu compro com dólar aqui, você não compraria com real aí no Brasil. Entendeu? Então eu acho que essa é uma coisa que me admira muito. Me admira que na época de festa eles diminuem os preços dos produtos para a festa. Na época de Natal, as coisas de Natal ficam mais em conta. Na época de 4 de julho, os refrigerantes, barbecue, os hambúrguer fica mais barato. Na época do inverno, a roupa de inverno fica mais barata. Na época de verão, a roupa de verão fica mais barata, para você poder consumir. Então é um país consumista, é um país capitalista e um país onde, se você for honesto e trabalhador, você vai se dar muito bem. Valeu? Beijo, obrigado, Pablo, pelo convite. Valeu, galera, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho e a gente vai se falando. Tchau, tchau. Bom dia aí, pessoal do canal do Pablo Faria. Meu nome é Daniele. Meu canal se chama Dani Delanos. Eu moro aqui em New Jersey, na cidade de Fairview. Então, vim responder aqui pro Pablo o América Sem Máscaras. É um ponto positivo aqui nos Estados Unidos que me surpreendeu bastante. Foi a maneira que eu fui tratada pelos americanos. Por que eu tô falando isso? Porque antes de eu vir para os Estados Unidos, eu morava na Inglaterra por 12 anos. Eu me casei com um cidadão americano, me mudei para cá, né? Faz 1 ano e meio que eu estou aqui. E muitas pessoas falaram, nossa, os americanos são estúpidos, são fechados, são assim, são assado. E por incrível que pareça, gente, eu sempre fui muito bem tratada pelos americanos. Eu trabalho na Amazon, então eu trabalho com muitos americanos, inclusive meu gerente direto é do Texas. E são pessoas que me ajudaram muito. Eu acho que eu tive muito mais rejeição dos próprios imigrantes, né, que eu conheci por aqui. Alguns imigrantes não brasileiros, porque na cidade que eu moro não mora tantos brasileiros, então não tive tanto contato. Mas alguns imigrantes, talvez latinos, daquela região ali, Guatemala, Honduras, eu senti muito mais rejeição da parte deles na Amazon do que dos próprios americanos, que hoje eu tenho amigos mesmo, que se tornaram meus amigos, né, e que trabalham lá comigo. Então, isso foi um ponto positivo, porque quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, nossa, vou ficar longe dos americanos, porque falam que eles são tão grossos, tão isso, tão aquilo, mas foram pessoas que me ajudaram muito, inclusive na área que eu trabalho, eles estão sempre ali dispostos a me ajudar, estão sempre ali dispostos, se eu tô com alguma dúvida, parar, me mostrar como é, e eu não tive essa mesma recepção, talvez, de outros imigrantes que eu já parei já para perguntar, já cheguei e perguntei, como faz isso, como faz aquilo, não tenho tempo para te ensinar, não tenho tempo agora, depois eu te falo. Então, assim, acho que foi um ponto positivo. Um ponto negativo dos Estados Unidos, no início, quando eu cheguei aqui, gente, eu me casei e eu fiquei 3 meses aqui com visto de turista, antes de chegar meu work permit. E as pessoas sempre falaram que, nossa, não se preocupa, você vai chegar nos Estados Unidos, emprego lá dá em árvore, você vai conseguir emprego rapidinho. Mais uma vez eu falo, talvez não seja porque a minha região, talvez não tenha tantos brasileiros, eu não tenho tanto contato com brasileiros, mas um ponto negativo para mim foi no início para arrumar emprego aqui. Muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas falando, arrumei emprego aqui rápido. E olha que nessa época eu não estava nem procurando na minha área, não. Que é a área que eu trabalho hoje, que é logística. Eu tava procurando em qualquer área, gente, até de lavadora de prato, tanto que eu cheguei a fazer faxina aqui, fiz alguns trabalhos de faxina, fiz babá, trabalhei em cozinha de restaurante, mas foi complicado para eu arrumar trabalho aqui, complicado para me darem a primeira chance, porque talvez, digo de novo, talvez por não ser uma cidade de muitos imigrantes, eu possa ter passado por isso. Então, essa é a minha visão sobre os Estados Unidos, sem muito lenga-lenga, sem muito sonho e as verdades que eu passei aqui. Um beijão para vocês. Fala, pessoal. Venho aqui a convite do meu amigo Pablo Farias, que, diga-se de passagem, uma pessoa que eu admiro bastante, dar a minha opinião no que eu acho como o lado mais positivo e o lado mais negativo dos Estados Unidos. Vamos lá. Lado positivo, sem sombra de dúvidas, é a qualidade de vida que nós temos aqui nos Estados Unidos.
independente da sua classe social, você vai ter boa segurança pública, boas escolas públicas para o seu filho. Então, disparado na minha concepção, qualidade de vida é o ponto mais positivo aqui dos Estados Unidos. Agora, lado negativo, eu diria que é o clima americano. O clima americano aqui ele é meio conturbado. Aqui na Flórida, por exemplo, onde eu vivo, nós temos anualmente o problema com a questão da temporada de furacões. Se você for mais ao norte do estado da Flórida, como Massachusetts, Nova York, você tem o problema durante o inverno de neve intensa, as nevascas. Se você for para outra costa dos Estados Unidos, ali na região da Califórnia, você já tem o problema eminente dos terremotos, ou seja, um possível terremoto a qualquer momento. Então eu diria que o clima americano é o lado mais negativo. Um abraço, até mais. Tá, galera, e aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Éder Santos, eu sou do canal Angels USA. O meu amigo Pablo Farias me pediu um vídeo falando das dificuldades de ser imigrante e da recompensa. A dificuldade de ser imigrante é a saudade. É não poder ir visitar os seus pais, seus filhos, sua mãe, seus irmãos na hora que você quer. Não como o Brasil. No meu caso, eu vim para os Estados Unidos como imigrante legal. Eu cruzei a fronteira do México, eu vim legalmente para cá. E o que mais me doía era a saudade. Era a distância que me dividia do meu filho. Por 4 longos anos eu chorei, sem que ninguém visse a minha dor. Por 4 longos anos, que pareciam eternidade, eu não vi os meus pais envelhecerem. Eu não vi os meus sobrinhos crescerem, eu não vi alguns sobrinhos nascerem. Por 4 longos anos eu sofri calado. Mas hoje, 12 anos depois, sou um cidadão americano, casado e muito bem casado com uma pessoa que me acolheu. Depois de 6 meses que eu estava aqui na América. Sou um empresário. Vivo uma vida muito boa. Tenho grandes patrimônios, moro nos melhores bairros de Orlando. A recompensa desse país é ser reconhecido como pessoa, como cidadão e ter o seu devido respeito, o seu devido merecimento do seu trabalho. É saber que quando você acrescenta para um país, ele te respeita como pessoa, como cidadão. Esse é o meu recado, pessoal. Um abraço. Todos os vídeos que vocês assistiram, ninguém conversou com o outro. Então são opiniões diversas, em tempos diferentes, pessoas que não sabiam o que o outro ia dizer. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, que o processo de adaptação aqui é mais difícil por causa da cultura. Né? A cultura no Brasil tem uma forma diferente de proceder, as pessoas entendem como a vida toca de uma forma diferente. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas têm bastante dificuldade de entender aqui é que todo mundo vive muito ocupado. Então, por exemplo, alguém liga para uma pessoa, essa pessoa não pode atender porque está trabalhando, correndo atrás de alguma coisa. Não estou dizendo que no Brasil não vivam ocupados, mas aqui tempo é dinheiro, você não tem benefício, não tem como ficar lerdo no trabalho, você tem que fazer as coisas com muita veemência. E às vezes eu vejo isso acontecer com pessoas que eu presto serviço, ou que outras pessoas procuram pessoas para prestar serviço, e descobrem, poxa, fulano me atende, eu não tenho um tempo necessário, eu tenho que pagar uma consulta para poder falar com um profissional A, profissional B. É porque aqui o tempo corre muito rápido. Adaptação, gente, adaptação é um sistema que é um processo que leva tempo. Né? As pessoas sempre falam assim, eu coloquei meu filho na escola de inglês já para poder ir adaptando. Eu sempre digo o seguinte, os teus filhos, né, crianças, adolescentes, vão falar inglês muito rápido, e o processo de adaptação deles vai ser muito rápido. Eles vão sofrer naquele período de 3 meses a 6 meses, mas depois que passar esse período, esse pessoal está totalmente acostumado com os Estados Unidos.
O maior problema vai ser vocês, os adultos, aprender inglês, aprender cultura, entender como é que as coisas funcionam, entender que o teu diploma no Brasil é no Brasil, aqui não vai valer. Você ser formado no Brasil, um médico, um dentista, chegar aqui você vai ser simplesmente você, as suas credenciais não vão funcionar aqui se você não tiver uma permissão de trabalho. A gente não vai entrar em área de documentação aqui, mas a adaptação nesse país requer tempo, requer entender que você está vivendo numa cultura diferente, onde tem legislação diferente, onde as coisas funcionam diferente. Um dos maiores pontos negativos que as pessoas dizem que sofrem aqui nos Estados Unidos é a questão da saudade, a saudade dos familiares, o que hoje facilita bastante, porque a gente tem acesso à tecnologia, a gente pode falar com eles por vídeo, que antigamente as pessoas não tinham essas condições. A maioria das pessoas que moram aqui hoje tem condições financeiras suficientes para trazer suas famílias para cá. E realmente a saudade aperta. Outro problema é língua, né? A pessoa adaptar com a língua. Como é difícil falar o inglês, mas o inglês requer determinação. Se você vem para cá e se envolve com brasileiro, fala português o tempo inteiro, a sua TV é a Globo aqui nos Estados Unidos, até o seu celular, a configuração de língua dele está em português, vai ficar muito difícil você aprender inglês nesse país. Ou se você só se envolver com hispano, falar espanhol o tempo inteiro, porque é uma língua bem mais fácil de aprender do que o inglês, também você vai ter dificuldade de aprender. Né? Documentação é outra coisa, você tem um período aí de 6 meses, que é quando você está legal, para tomar alguma decisão na tua vida se você vier como turista, se não vier já com um visto pronto do Brasil. E nesses 6 meses você tem que tomar uma decisão do que você vai fazer, porque passou desses 6 meses você ficou ilegal, a tua vida fica muito complicada e você vai precisar simplesmente casar, porque não vai ter outra solução para você ficar legal aqui nos Estados Unidos, e esse é um dos maiores problemas. As pessoas dizem que não, mas eu vou falar para você. Se você vem para cá pensando em ficar sem nenhum tipo de status, eu vou te aconselhar seriamente a pensar sobre isso 2 vezes, porque a vida de quem não tem documento aqui é muito difícil. Tem alguns estados que facilitam mais a tua vida, como os estados mais para o norte, Califórnia principalmente, mas o custo de vida é muito alto, é meio doido viver lá naquele local. É lindo, maravilhoso local, mas você não deixa de ser uma pessoa sem status e está sempre limitado. Então eu sempre digo assim, corre atrás de ter uma forma de ficar legal, nem que seja um visto de estudante, dá um jeito de pelo menos ficar legal, até ver o que você vai fazer da sua vida. Eu criei um blog, pessoal, para facilitar a vida das pessoas que estão vindo para cá. Esse blog é queromoraemorlando.com. Lá tem uma lista de indicações, então tem de A a Z o que você precisa quando você vem para cá, principalmente na região da Flórida. Se você for para outro local, dá uma olhada no blog também, que algumas dessas indicações vão servir também para outros estados. Mas eu tentei fazer isso porque muita gente cobra por assessoria e você fica a seu critério, pagar ou não por assessoria. Muito dessa assessoria, eu acho que se a pessoa tiver um pouco mais de vontade, ela pesquisa, encontra na internet, e foi um dos motivos que eu fiz o blog. Mas é isso aí. Os Estados Unidos é um país espetacular. É um país maravilhoso de se viver, com segurança, com qualidade de vida, com acessibilidade a tudo que você queira, tá? Mas é um país que tem os seus problemas sociais, os seus problemas econômicos, os seus problemas culturais. E é um país que você precisa se adaptar. Não estou falando do americano, eu estou falando da cultura americana. A pessoa que não se adapta a essa cultura americana, ela vai viver aqui achando que está no Brasil, reclamando dos serviços, reclamando de atendimento das pessoas, e não vai entender que aqui a banda toca diferente, como eu sempre digo. E é algo que é muito difícil você mensurar em palavras. Você tem que viver aqui nos Estados Unidos para você entender. Mas eu queria deixar aí para vocês o relato desses YouTubers, falando sobre um ponto positivo e um ponto negativo de se viver aqui nos Estados Unidos ou de vir morar aqui nos Estados Unidos. Talvez eu continue fazendo mais vídeos assim, perguntando para mais YouTubers aqui o que eles acham disso. Deus abençoe. Se você também tem um ponto positivo, um ponto negativo, se você mora nos Estados Unidos, se morou aqui, deixa comentado aqui também, na parte dos comentários aí, a tua opinião ou a tua experiência. Deus abençoe vocês, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.